A querela dos universais, provocada pelo desafio de Porfírio, discípulo de Plotino, marcará a fase decisiva do desenvolvimento da razão, no mais agudo período da consolidação da dogmática medieval. Figuras brilhantes de pensadores cristãos, como estrelas perdidas no céu escuro do medievalismo, assinalarão o roteiro da razão, como um traço de giz no quadro negro da época. A partir dos hereges dos 4 primeiros séculos, sufocados pela violência ortodoxa dos que se julgavam herdeiros exclusivos da era apostólica, podemos gizar no quadro na linha que passa por Agostinho, no século V, por Erígena e Alcuino, no século VIII, pelo dialético Beranger de Tours, do século XI, que negava a Eucaristia, por Abelardo, com seu Si et Non, pelo trabalho dos mestres de sentença, entre os quais se destaca Pedro Lombardo, para, afinal, chegarmos a Tomás de Aquino, que representa a codificação das contradições medievais, com sua Suma Teológica. O drama de razão na Idade Média empolga pelos seus lances heróicos, mas ao mesmo tempo assusta, pelo trágico de seus episódios cruéis. Abelardo é uma das figuras mais representativas, senão a própria encarnação desse drama. Em pleno século XI, aceitava a supremacia da fé, mas chegou a tentar uma explicação racional do dogma da Trindade, caindo na condenação de heresia. 2 vezes foi condenado pelos concílios. E para que não faltasse, no simbolismo da sua vida, o colorido das paixões humanas da época, temos o seu romance com Heloísa e o desfecho cruel a que é levado. Dioté considerou a Idade Média como um caldeirão, em que ferviam as ideias, misturando, num gigantesco processo de fusão, as contribuições do pensamento greco-romano com os princípios judeu-cristãos. Esse imenso cozido, que teve de ser preparado através de um milênio, só estaria completo nos albores do século XIV, logo após a codificação da Suma Teológica. A luta entre a razão e a fé encontra, portanto, o seu epílogo, na Renascença. Embora tenhamos de reconhecer a sua continuidade, mesmo em nossos dias, a verdade é que ela agora se processa em plano secundário, como simples resíduo natural de épocas superadas. Descartes foi o espadachim que deu o golpe final nesse duelo de milênios. Inspirado pelo espírito da verdade, segundo a sua própria expressão, o filósofo do cogito libertou a filosofia da servidão medieval e preparou o terreno para o advento do espiritismo. Mais tarde, Kardec poderia exclamar, como vemos no pórtico de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as etapas da humanidade. O que hoje se condena como racionalismo não é propriamente a razão, mas o absolutismo racional. A luta filosófica que se travou e ainda se trava no nosso tempo já não se refere mais ao problema antigo e medieval de razão e fé, mas às questões modernas, tipicamente metodológicas, de razão e intuição. É uma batalha que se trava no campo da teoria do conhecimento, e não mais no campo da superstição e do dogmatismo fideísta. Para o Espiritismo, essa batalha está superada. A razão é apenas o instrumento de que o espírito, o ser, em sua manifestação temporal, se serve para dominar o mundo. A intuição é o processo direto de conhecimento, de que o espírito dispõe em seu plano próprio de ação, o espiritual, e que desenvolverá no plano material, na proporção em que o dominar pela razão. Mais a importância da razão, no processo evolutivo do homem, como forma de libertação espiritual, jamais poderá ser negada. Ao estudar o Renascimento, compreendemos o papel do racionalismo, na emancipação espiritual do homem, e o motivo por que o Espiritismo não pode abdicar de suas características racionalistas, para realizar a sua missão emancipadora total. 4. A maturidade espiritual. O Renascimento assinala um momento histórico de emancipação espiritual do homem. O processo de desenvolvimento da razão aparece completo, nesse homem novo que, com Descartes, refuta o dogmatismo medieval e proclama os direitos do pensamento. Não importa que o fenômeno cartesiano pertença ao século XVII, quando os albores da nova era já haviam surgido no XIV, no 400 italiano. O processo,
como vimos anteriormente, vinha de muito antes. Mas assim como Abelardo encarna o drama medieval em todas as suas cores, Descartes é quem encarna a epopeia do Renascimento, a vitória da razão sobre o fideísmo medieval. Nele e através dele é que a razão triunfa para sempre, marcando os rumos de um novo mundo, para uma humanidade renovada. Mas o episódio histórico que assinalará, como verdadeiro marco no tempo, o momento de emancipação espiritual do homem, somente ocorrerá em fins do século XVIII, na efervescência da Revolução Francesa. O estabelecimento do culto da razão, por Pierre Gaspard Chaumette, com a entronização da bailarina Candale, da Ópera de Paris, na presença de Robespierre, em 1793, na Catedral de Notre-Dame, é um episódio que representa a verdadeira invasão do processo histórico pelo mito. Aliás, toda a Revolução Francesa apresenta esse curioso aspecto de uma revivescência mítica em pleno domínio da história. Foi um movimento histórico que se desenrolou no plano da alegoria. Cada uma das suas fases, e ela inteira, no seu conjunto, aparecem como símbolos. Nesse vasto enredo alegórico, o culto da razão é a simbologia específica, o episódio lendário, que marca a vitória do homem sobre a lenda e o mito. Chaumette foi guilhotinado em 1794. Pagou caro e sem demora a ofensa cometida contra os poderes celestes, ao substituir em Notre-Dame o culto da Mater Divina pelo da razão humana. Assim entenderam, e ainda hoje o entendem, os supersticiosos adversários do progresso espiritual do homem. Mas o sentido do episódio não estava na heresia. Chaumette não era um iconoclasta, nem um profanador de templos. Era apenas um intérprete do momento histórico em que a razão humana proclamava sua libertação da Mater Divina, ou seja, em que o homem se libertava da fé dogmática, para usar o raciocínio, duramente conquistado através dos milênios. Fácil compreender-se o horror que a audácia revolucionária provocou no mundo. A bailarina Candale foi conduzida à Catedral de Notre-Dame sobre um andor, vestida de azul, com um barrete frígio na fronte, precedida de um cortejo de moças vestidas de branco, ostentando faixas tricolores. A convenção decidira substituir a religião tradicional por essa religião racionalista, e Robespierre presidiu a cerimônia. Uma estátua do ateísmo foi queimada durante a festa que se seguiu. A religião de Chaumette era espiritualista, rejeitava o ateísmo e o materialismo. Mas quem poderia entender esse espiritualismo que não se submetia aos dogmas e aos sacramentos? Até hoje, o episódio do culto da razão causa arrepios aos próprios historiadores, que passam rapidamente sobre ele. É qualquer coisa de monstruoso, que deve ser esquecido. Durante 2 meses, novembro e dezembro de 1793, o culto da razão se estendeu pela França. As igrejas foram desprovidas de seus aparatos tradicionais e a deusa razão foi entronizada em cerimônias festivas. Carlyle, referindo-se à cerimônia de Notre-Dame, exclama indignado que a bailarina Candale era levada em procissão, e acrescenta, escoltada por música de sopro, barretes frígios, e pela loucura do mundo. Realmente, tudo parecia loucura, naquele momento irreal. A tradição se esboroava. Os ídolos caíam. Bispos e padres renunciavam. Carlyle acentua que surgiam, de todos os lados, curas com suas recém-desposadas freiras. E uma bailarina da ópera era transformada em deusa, embora apenas de maneira simbólica. Mas toda essa loucura nada mais era que a reação do espírito contra a asfixia das tradições. Qual o momento de libertação que não traz consigo esses arroubos? Passadas, porém, as emoções do início, o coração se acalma e a razão restabelece as suas leis. Por outro lado, a loucura do mundo, a que Carlyle se refere, pode ser historicamente identificada com a própria razão, pois vemo-la sempre denunciada pelos tradicionalistas, pelos conservadores renitentes, nos momentos cruciais da evolução humana. Os homens velhos, como as castas e os povos envelhecidos, ensina engenheiros, vivem esclerosados em suas armaduras ideológicas e não podem compreender senão como loucura as verdadeiras revoluções sociais,
que afetam os interesses estabelecidos e transformam as ideias dominantes. A vitória de razão, na sua luta milenar contra o obscurantismo fideísta, não podia deixar de parecer um momento de loucura. Porque, desenvolvida através de um laborioso processo de acúmulo de experiências, de geração a geração, de civilização a civilização, o seu crescimento se assemelha ao das plantas que rompem o calçamento das ruas, para afirmar o poder da vida sobre as construções artificiais. Sabemos hoje, pelo aprofundamento que o relativismo crítico realizou na doutrina das categorias, de Kant, que a razão é o sistema dessas categorias vitais, forjadas no processo da experiência sempre renovada. Assim como a planta, rompendo o calçamento, afirma as exigências vitais da natureza, em toda parte, assim também a razão, violentando as estruturas das velhas convenções, afirma as exigências vitais da consciência humana. A primeira dessas exigências é a liberdade, fundamento e essência do homem, que asfixiada durante um milênio no caldeirão medieval, explodiu com o fragor de uma detonação atômica, no período da Revolução Francesa. Devemos ainda lembrar que o episódio do culto da razão tem o seu lugar no centro de uma linha de acontecimentos históricos. Não foi um caso isolado. Mesmo porque, na história, não existem casos dessa espécie. Já tivemos ocasião de lembrar o antecedente pitagórico da luta medieval entre a razão e a fé. Jerome Carcopino estabeleceu as ligações entre o pitagorismo e o cristianismo primitivo, nos seus estudos sobre a conversão do mundo romano. No período medieval já traçamos a linha que assinala o desenvolvimento dessa luta. Basta que a retomemos agora em Descartes, para vermos a sua continuidade no mundo moderno. Mas o mais curioso é vermos como essa luta sugeriu, no pensamento francês, tão afeito à síntese, a ideia de uma religião racional, que teve também o seu lento desenvolvimento. Sem procurarmos entrar em maiores indagações, acentuemos que Descartes fundava o seu racionalismo na inspiração do espírito da verdade. Aparente contradição, que mais tarde se esclarecerá. Logo a seguir, temos o caso de Spinoza, que estabelece ao mesmo tempo a forma racional de uma interpretação panteísta do cosmos e lança as bases, segundo Bi, do mais radical racionalismo escriturístico. Dessas tentativas, surgem muitas derivações e paralelismos, que parecem desembocar na convenção. Clootz propõe que o Deus único seja o povo, e a deusa razão, de Chaumette, levará na mão o cetro de Júpiter povo. Fracassada a tentativa revolucionária, e retomadas as igrejas, não tardará muito a aparecer a tentativa de Auguste Comte, de fundação da religião da humanidade. Nessa linha milenar se insere o racionalismo espírita, que surge com Kardec, em meados do século XIX, como a síntese definitiva de um grande processo histórico. O Espiritismo representa o triunfo decisivo da razão. Não sobre a fé, com a qual se estabelece o equilíbrio, mas sobre o dogmatismo fideísta, que em nome da última asfixiava a primeira. Capítulo 2. 1. Rumo à religião. Com a vitória de razão, ou seja, com o amadurecimento espiritual do homem, a religião começa a avançar nos rumos da sua completa libertação. O fermento racional do cristianismo, que levedara a massa da civilização medieval, leva à ruptura inevitável os arcabouços religiosos forjados através dos horizontes tribal, agrícola e civilizado. A partir do Renascimento, e particularmente da Revolução Francesa, as estruturas asfixiantes da religião estática, definida por Bergson, serão rompidas pelos impactos da religião dinâmica. Esses impactos são tanto mais irresistíveis e incontroláveis, quanto provém do próprio interior dos arcabouços religiosos. Quando analisamos o processo à luz dos próprios textos evangélicos, apesar das deformações que sofreram através das cópias, das traduções e das várias adaptações, compreendemos que essa fase de libertação corresponde ao triunfo histórico dos princípios cristãos. Lembrando a figura do semeador, usada por Jesus, podemos dizer que a semeadura racional do Cristo, vencendo a laboriosa germinação medieval, brotou com toda sua força a partir do Renascimento.
Daí por diante, a seara crescerá com rapidez espantosa, lançará os pendões que rebentarão em flores anunciadoras dos novos tempos, e começará a dar as suas primeiras espigas. Etienne Gilson, historiador católico da filosofia medieval, explica-nos, no capítulo final da sua obra clássica, Le Philosophie au Moyen Âge, desde as origens patrísticas até o fim do século XIV, a história do pensamento cristão, a de um esforço incessantemente renovado para revelar o acordo entre a razão natural e a fé, onde ele existe, e para realizá-lo, onde ele não existe. Fé e razão, os dois temas com os quais se construirá toda essa história, são propostos desde o princípio e se reconhecem claramente ao longo da Idade Média, em todos os filósofos que vão de Escoto Erigena a São Tomás. E Gilson conclui o capítulo com um período luminoso, em que afirma a prioridade da França no episódio da vitória de razão, acrescentando que a sua pátria impregnou-se para sempre do sonho messiânico de uma humanidade organizada e ligada pelos laços puramente inteligíveis de uma mesma verdade. Esses laços inteligíveis, que caracterizam o pensamento francês, não se referem, entretanto, a qualquer forma de pensamento dogmático, fideísta. São, pelo contrário, a característica da era nova que se iniciou a partir da ruptura dos arcabouços do dogmatismo religioso. Não é por acaso que encontramos algumas significativas coincidências históricas, como estas, por exemplo, a data de 10 de novembro de 1619, que marca o momento da rebelião cartesiana contra o dogmatismo escolástico, e a de 10 de novembro de 1793, em que a razão é entronizada na Catedral de Notre-Dame. A proposta de Clotes, na Convenção, de se adotar o povo como Deus único, e a tentativa de Augusto Comte, no século XIX, de fundar a religião da humanidade. Os sonhos de Descartes, que o convenceram de estar inspirado pelo Espírito da Verdade, e a manifestação desse mesmo Espírito a Kardec, incumbindo-o de iniciar a construção daquela mesma ciência admirável com que o filósofo sonhara em seu retiro de Uma. A trama histórica, como se vê, parece assinalada por repetições que se assemelham ao pontilhar de uma agulha, buscando aqui e ali os ajustamentos necessários, para afirmar em definitivo a sua urdidura. Aqueles princípios racionais que assinalamos no cristianismo primitivo, na reação decisiva do ensino de Jesus contra o fideísmo dogmático do judaísmo, desenvolvem-se de maneira dialética no processo histórico. De sua pureza revolucionária, eles se precipitam no compromisso com os interesses conservadores das formas estáticas da religião. Mas o compromisso não é mais do que um mal necessário, o que vale dizer um mal aparente, uma vez que constitui simples fase de transição para a libertação universal do futuro. A religião humana caminha, embora penosamente, rumo à religião divina ou espiritual. Jesus explicara que a semente de trigo não renasce, se antes não morrer, não se desfizer na terra. Ensinara também que um pouco de fermento faz levedar uma medida de farinha. Todas essas referências indicam a segurança do semeador, que sabia o que estava fazendo, ao lançar suas sementes no solo. O processo dialético se revela na oposição entre os ensinos do Cristo e sua desfiguração medieval, com a síntese consequente da religião em espírito e verdade, que virá mais tarde, em meados do século XIX. A ruptura dos arcabouços religiosos não se fará, porém, de um momento para outro, nem ocasionará a derrocada imediata desses arcabouços. Pelo contrário, será todo um complexo processo histórico, ainda em desenvolvimento no nosso século. As rebeliões do Renascimento, que marcarão uma espécie de revivescência da época das heresias, aparecerão como gigantescas fendas abertas na poderosa muralha da Igreja. De Lutero a Zwinglio, Calvino e Henrique VIII, o processo da reforma refletirá, no plano religioso, os poderosos anseios de libertação já manifestados na arte, na ciência e na filosofia. Não importam os pretensos motivos circunstanciais desses movimentos. Muitos desses motivos são falsamente alegados, mas ainda que fossem reais, nada mais seriam do que os meios necessários ao pleno desenvolvimento das forças da evolução espiritual.
A verdade fundamental está demasiado evidente no processo histórico, e tanto se confirma no plano das investigações antropológicas, dos estudos culturais, quanto da própria exegese bíblica e evangélica, quando procedida sem as restrições do pensamento sectário. O anúncio de Jesus à mulher samaritana, de que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorariam em espírito e verdade, e a promessa do Consolador, constante do Evangelho de João, simples sanções evangélicas às referências do Velho Testamento a uma era espiritual, oferecem confirmação escriturística à evidência histórica. A religião espiritual é a meta que será fatalmente atingida pelo desenvolvimento do cristianismo, através do espiritismo. 2. A luta contra os símbolos. Aquilo a que chamamos arcabouços religiosos pode ser definido como uma série de estruturas simbólicas que recobrem o sentimento religioso. Essas estruturas, como o madeiramento ou o esqueleto metálico de uma construção, mantêm os edifícios religiosos. E nenhum edifício mais bem estruturado, mais solidamente sustentado por seus arcabouços, do que o da igreja medieval. Tanto a estrutura doutrinária, constituída pela dogmática cristã, quanto a estrutura litúrgica e sacerdotal, representavam poderosos arcabouços, que pareciam construídos de maneira a enfrentar os séculos e os milênios. Mas foram precisamente esses arcabouços que sofreram as primeiras rupturas, quando o impacto do Renascimento atingiu a homogeneidade religiosa da Idade Média. Os símbolos representam ideias, servem para transmiti-las, mas por isso mesmo se colocam entre as ideias e o intelecto, e não raro encobrem e asfixiam aquilo que deviam exprimir. Trata-se, evidentemente, de um processo dialético. Os símbolos são úteis durante o tempo necessário para a transmissão da ideia, mas tornam-se inúteis e perniciosos quando passam do tempo. No caso do cristianismo medieval, essa deterioração da simbólica religiosa era tanto mais inevitável, quanto os chamados símbolos cristãos haviam sido tomados de empréstimo às religiões anteriores, superadas pelas ideias cristãs. Símbolos adaptados, que representavam mal as ideias encobertas, uma vez esgotada a sua função representativa, revelaram o seu indisfarçável vazio interior. A reforma pode ser considerada como uma luta contra os símbolos. Destituídos de significação, os símbolos perduraram nas estruturas, como perduram ainda hoje, mantidos pelo valor social e econômico de que se revestiram. À maneira dos mitos antigos, da civilização greco-romana, que se mantiveram em uso muito tempo depois de haverem perdido o seu conteúdo significativo, os símbolos medievais continuavam dominando. A primeira grande figura a se levantar contra eles foi Erasmo de Roterdão. Vivendo no período de transição que caracterizou a passagem do século XV para o XVI, Erasmo sentiu as transformações profundas que abalavam a época, e graças à sua sensibilidade e agudeza mental, pôde captar facilmente os reclamos da evolução no campo religioso. Curioso notar-se o sentido reformista da posição de Erasmo, dentro da própria Igreja. Era um evolucionista, e não um revolucionário. Pretendeu promover as transformações necessárias de maneira pacífica, através da razão, abalando a dogmática medieval pela simples força do raciocínio. Chegou mesmo a se declarar disposto a sofrer por mais tempo a asfixia dos símbolos, para evitar qualquer convulsão. Daí suas divergências com Lutero, que representava precisamente o contrário da sua posição. Mas não se pode tratar da reforma sem uma referência a Erasmo, essa figura estranha, que equivale, no campo da teologia, à figura de Descartes no da filosofia. Ambos dotados de enorme capacidade intelectual, de profunda cultura, lutaram contra a simbólica medieval com prudente firmeza. Confiavam de maneira inabalável no poder da razão. Martinho Lutero vivia ainda na obscuridade, como um monge agostiniano, em Wittenberg, quando Erasmo já exercia enorme influência em toda a Europa, na luta contra o fideísmo dogmático. Em 1516, Erasmo teve conhecimento da existência de Lutero, através de uma carta de Spalatinus. Já nessa ocasião, o reformador alemão discordava de Erasmo,
no tocante ao dogma do pecado original. Essa discordância se acentuaria mais tarde e se estenderia a outros pontos. Em 1517, quando Lutero afixou, na porta da igreja de Wittenberg, as suas 95 teses, desencadeando a Revolução Reformista, Erasmo assustou-se com a audácia e a violência do movimento germânico. Alegrou-se com a ampliação da luta, mas ao mesmo tempo encheu-se de temor, chegando mesmo a lamentar aquilo que considerava como os exageros de Lutero. Na verdade, a luta contra os símbolos não poderia processar-se no plano do simples raciocínio, como desejava Erasmo. Era indispensável a ação revolucionária. Porque os símbolos, convertidos em formas de valor social e econômico, representavam interesses em jogo, principalmente no perigoso campo da vida política. Lutero, temperamento diverso de Erasmo, espírito prático, homem de ação, compreendeu logo a natureza da batalha que devia travar. Repugnavam-lhe as hesitações intelectuais de Erasmo, os temores sibilinos do humanista holandês. Lutero compreendia, com extraordinária lucidez, que era necessário atacar sem demora e sem receio as estruturas poderosas do dogmatismo medieval. Por outro lado, as circunstâncias históricas o favoreciam, dando-lhe como aliados os príncipes alemães, cujos interesses políticos se voltavam contra o Império Romano do Papado. Vemos assim como o processo histórico se desenvolve, em meio de suas próprias contradições, preparando o terreno para a libertação religiosa. Stefan Zweig, no seu belo livro sobre Erasmo, lembra uma feliz comparação de Zwinglio, o reformador suíço, que vale a pena repetir. Erasmo foi comparado a Ulisses, o prudente, que somente o acaso arrastara para a luta, e que logo voltara para o seu mundo contemplativo, na ilha de Ítaca. Lutero, pelo contrário, era Ajax, o guerreiro que carregava a guerra no próprio sangue. Apesar das diferenças, entretanto, cada qual desempenhou o seu papel no drama histórico. A força serena do pensamento de Erasmo abriu caminho, e construiu o clima de segurança indispensável ao ímpeto revolucionário de Lutero. Esses dois homens encarnaram a luta contra os símbolos. Erasmo atacou serenamente, e seu pensamento se infiltrou de maneira dissolvente nos arcabouços religiosos, minando-os pela base. Lutero desfechou os golpes decisivos, para que a ruptura se verificasse. Depois, nas fendas abertas, surgiram os colaboradores da grande obra reformista. Muitos deles não estavam, como Calvino, à altura dos ideais libertadores. Mas nem por isso deixaram de contribuir vigorosamente para a derrocada necessária. A liquidação dos hereges pela violência, como acontecera anteriormente com os albigenses, os valdenses e os hussistas, já não era mais possível. A autoridade intelectual e moral de Erasmo, de um lado, e o apoio político dado a Lutero, de outro lado, conjugados com as condições da época, permitiam ao movimento da reforma seu pleno desenvolvimento. Zweig lembra, no seu livro, um episódio que nos mostra a perfeita conjugação de esforços entre Erasmo e Lutero, não obstante as divergências que os separavam. Nas vésperas da reunião da Dieta em Worms, Frederico da Saxônia, que protegia Lutero mas tinha dúvidas quanto à contínua legitimidade de sua luta, interpelou Erasmo a respeito. O encontro do príncipe com o humanista verificou-se em Colônia, a 5 de novembro de 1520. Erasmo respondeu honestamente que o mundo suspirava pelo verdadeiro evangelho, e que não se devia negar a Lutero o direito de defender as suas teses. Nesse momento, como assinala Zweig, o destino de Lutero dependia da palavra de Erasmo. E esta não lhe faltou. Os dois lutadores, que nem sequer chegaram a se conhecer pessoalmente, e apesar de tão diversos quanto ao temperamento e as posições assumidas, marcharam juntos na luta contra os símbolos, forçados pelas contingências históricas. Prepararam juntos o terreno, para o advento do Espiritismo. 3. Fragmentação da Igreja. A partir da rebelião luterana, os arcabouços religiosos medievais cederam ao impacto do espírito renovador. A Igreja fragmentou-se. Rompidos os arcabouços, o edifício gigantesco ameaçou ruir.
Aquilo que Erasmo temia, verificou-se de maneira inapelável. Durante séculos, o mundo não gozaria mais da unidade religiosa, e consequentemente, da Pax Romana da Idade Média. A timidez de Erasmo, os seus excessos de prudência, não lhe haviam deixado perceber o sentido profundo das próprias palavras evangélicas, atribuídas ao Cristo: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Mateus 10:34, ou ainda, eu vim trazer fogo à terra, e que mais quero, senão que ele se acenda. Lucas 12:49, a mesma espada que dividiu os judeus na era apostólica, a partir da pregação do Cristo, o mesmo fogo que lavrou no seio do judaísmo, devastando a sua unidade apática, haviam também de dividir os cristãos e calcinar o dogmatismo fideísta da nova estagnação religiosa. A religião estática cederia lugar aos impulsos revitalizadores da religião dinâmica. Desse elan vital que teria de romper as estruturas materiais, para que a religião em espírito e verdade pudesse triunfar dos formalismos dominantes. Lutero sentira profundamente essa verdade, embora ainda não pudesse compreendê-la em plenitude. Erasmo a compreendeu, mas não a sentiu com a intensidade suficiente para impulsioná-lo à ação. Esse desajuste, entretanto, era necessário ao desenvolvimento do processo histórico, que não poderia prescindir das fases que caracterizam o desenrolar da história. A Revolução Luterana consolidou-se com o Código de 28 Artigos da Confissão de Augsburg, elaborado por Melanchthon, e expandiu-se rapidamente pela Alemanha e os países nórdicos, tornando-se religião estatal. Lutero pretendia substituir os símbolos medievais pela verdade evangélica, substituir o aparelhamento do culto pela presença do Cristo. Era um impulso decisivo de volta às origens cristãs. Mas as próprias circunstâncias apresentavam obstáculos diversos a esse retorno ideal. O luteranismo não conseguiu abolir completamente a simbólica religiosa do catolicismo romano e terminou adaptando uma parte da mesma. Conservou os 3 sacramentos que considerava fundamentais, batismo, a comunhão e a penitência, e manteve a organização sacerdotal. Mas o mais curioso da reforma foi a substituição de uma idolatria por outra. Em lugar dos ídolos, das relíquias, do instrumental variado do culto, do dogmatismo dos concílios e da autoridade papal, o luteranismo consagrou a idolatria da letra, a infalibilidade dos textos sagrados. Paulo, o apóstolo, já havia ensinado que a letra mata e somente o espírito vivifica. Mas também a liberdade subitamente conquistada pode matar. Livrando-se do peso morto dos ídolos materiais que atravancam a religião medieval, os reformadores da Renascença deviam apegar-se forçosamente a alguma coisa. Essa nova base, sobre a qual deviam firmar-se para prosseguir na luta, foi a palavra de Deus, consubstanciada nos textos da Escritura. A reforma estabeleceu o império do literalismo, o domínio da letra. Jamais cristianismo europeu fizera tanto jus à denominação de religião do livro, que os maometanos lhe haviam dado. Nos templos reformados, a Bíblia substituiu a imagem. É fácil compreendermos que um grande passo estava dado, pois libertar a letra era a medida indispensável para conseguir-se a libertação do espírito, nela encerrado. O verdadeiro evangelho, de que Erasmo falara a Frederico da Saxônia, surgiu sobre a Europa nas múltiplas traduções para as línguas nacionais, a partir da germânica. Os textos ocultos, até então privilégio dos clérigos, eram retirados das criptas e oferecidos ao povo, que os recebia com sofreguidão. A possibilidade de contato direto com a Escritura, o direito de sentir o seu poder inspirador nos próprios textos, sem as interpretações clericais, eis a novidade que abalava o cristianismo e abria perspectivas imprevisíveis para seu desenvolvimento. Foi essa a missão espiritual da Reforma. Sem o florescimento da seara cristã, sem essa floração magnífica do Evangelho, por toda parte, não poderíamos chegar ao tempo dos frutos e da colheita, que viria mais tarde, quando se cumprisse a promessa do Consolador.
Na França e na Suíça, Zwinglio e Calvino se incumbiram de dar prosseguimento à reforma, que se estendeu rapidamente aos Países Baixos e à Escócia. Calvino parece ter sentido ainda mais fundamente que Lutero a necessidade de libertar o cristianismo da asfixia dos símbolos. Apegou-se, entretanto, ao dogma da predestinação, e seu fanatismo atingiu as raias clã brutalidade, com terríveis episódios de violência. Não obstante, sua contribuição resultou no vigoroso surto do liberalismo protestante, iluminado pela influência do criticismo kantiano. Na Inglaterra, a libertação do domínio papal, efetuada por Henrique VIII e consolidada pela Rainha Elizabeth, não chegou a atingir a profundidade das reformas de Lutero e Calvino. A Igreja Anglicana, dominada pelo soberano nacional, conservou enorme acervo da herança medieval. De qualquer maneira, a reforma estendeu-se por toda parte, deitou raízes na América, e obrigou a Igreja também se reformar, através do Concílio de Trento, em suas 3 sessões sucessivas. O movimento da Contrarreforma apresentou 2 faces contraditórias, uma negativa, com a instituição do Santo Ofício, o estabelecimento da Inquisição; outra positiva, com o trabalho educacional da Companhia de Jesus. A primeira face correspondia à indignação do fanatismo ferido. A segunda, à compreensão da inteligência eclesiástica, alertada pela prudência de Erasmo, de que novos tempos haviam surgido e novas aspirações sacudiam vigorosamente os povos. A impetuosidade de Lutero produzira os resultados necessários. O fogo ateado pelo Cristo se reacendera nos corações, até então amortalhados pela rotina secular. Uma nova terra e um novo céu começavam a aparecer, segundo a previsão apocalíptica. E a partir do século XVIII, o clima estava preparado para o segundo grande passo do cristianismo, que seria dado com a superação do literalismo, a libertação do espírito. Caberia a Kardec, a serviço do Consolador, libertar da letra que mata o espírito que vivifica. 4. Ruptura do arcabouço literal. A posição do Espiritismo, em face dos textos sagrados do cristianismo, parece ambígua. Ao mesmo tempo em que se apoia nos textos, a doutrina, a partir de Kardec, e por seus mais autorizados divulgadores, também os critica. Nada mais coerente com a natureza declaradamente irracional do Espiritismo, com a sua orientação analítica, e portanto científica. A ambiguidade apontada pelos opositores não é mais do que o uso da liberdade de exame, sem o qual o Espiritismo teria de submeter-se ao dogmatismo literalista, incapaz de libertar, da prisão da letra, o espírito que vivifica. Admitir o absolutismo das Escrituras seria frustrar a evolução do cristianismo, nos rumos da plena espiritualidade, que constitui ao mesmo tempo a sua essência e o seu destino, o seu objetivo. O cristianismo primitivo aprendera a libertar das escrituras judaicas e o seu conteúdo espiritual, como vemos nas epístolas apostólicas e nos próprios textos evangélicos. Estes textos, por sua vez, apresentam-se na forma livre de anotações, testemunhando a liberdade espiritual ou o ensino do Cristo, que não se prendia a nenhum esquema literal dotado de rigidez. Não obstante, o cristianismo medieval construiu um rígido arcabouço literal, no qual prendeu e abafou, sob os demais arcabouços da imensa construção da Igreja, a essência dos ensinos cristãos, o seu livre espírito. A Reforma, rompendo os arcabouços da superestrutura, não teve forças para romper o da infraestrutura, por entender que neste se encontrava a base do cristianismo. Romper o arcabouço literal seria como destruir os alicerces do edifício. Era natural que assim acontecesse, pois os reformadores do Renascimento não poderiam ir até as últimas consequências. Primeiro, porque a sua ação estava naturalmente limitada pelas possibilidades da época, e, depois, porque ela se destinava a preparar condições para o novo impulso a ser dado. Somente o reconhecimento das manifestações espíritas, o estudo desses fenômenos e a aceitação racional das comunicações esclarecedoras, dadas por via mediúnica, poderiam levar ao rompimento do arcabouço literal, última forma concreta em que o espírito cristão se refugiava.
Podemos compreender o apego dos literalistas à palavra de Deus, quando nos lembramos dessa lei de inércia que nos amarra aos velhos hábitos. Melhor ainda o compreendemos, ao pensar na sensação de insegurança que devem ter sentido os reformistas, na proporção em que demoliam os arcabouços do velho e poderoso edifício, no qual por tantos séculos se abrigara a fé de seus antepassados e deles mesmos. O Cristo ensinara, com absoluta clareza, segundo as anotações evangélicas, que precisávamos perder a nossa vida, para encontrá-la. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que a perder por amor de mim, esse a salvará. Lucas 9, 24, ou ainda, o que acha a sua vida, a perde, mas o que a perde por minha causa, esse a acha. Mateus 10, 39. A lição individual se aplica no plano coletivo. Os cristãos medievais se apegaram àquilo que consideravam como a sua própria vida, os hábitos religiosos antigos, os formalismos que pareciam dar-lhes segurança. Os cristãos reformistas se apegaram aos textos. Mas, para encontrar a vida, era necessário ainda um último desapego, a libertação final, que devolveria ao cristianismo a sua essência desfigurada pelas amoldagens humanas. O cristianismo tinha também de ouvir a lição do Cristo, perder a sua vida formal e literal, para encontrá-la em espírito e verdade. Coube ao Consolador, como o próprio Cristo anunciara, a tarefa de produzir esse rompimento final. Em verdade vos digo, anunciou o Espírito da Verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu exato sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Em O Livro dos Espíritos, nas respostas dadas à pergunta 627, encontramos a mesma afirmação, com maiores esclarecimentos. Não só os textos sagrados do cristianismo, mas todos os grandes textos sagrados e sistemas filosóficos, afirma o Espírito, encerram os germes de grandes verdades, que podem ser libertados, graças à chave que o Espiritismo fornece. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, logo nas primeiras linhas, Kardec oferece um exemplo da maneira pela qual o Espiritismo quebra nós para tirar a amêndoa, segundo uma sua expressão. O respeito aos textos não se refere à forma, mas ao conteúdo. O Espiritismo respeita a essência, os ensinos contidos na letra, o espírito que nela se incorpora, e não a própria letra. Analisando os textos evangélicos, Kardec afirma, a matéria contida nos evangelhos pode ser dividida em 5 partes: os atos ordinários da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, e o ensino moral. As 4 primeiras serviram para controvérsias, mas a última subsiste inatacável. Logo mais, esclarece, essa parte constitui o objeto exclusivo da presente obra. A nós foi quebrada e a amêndoa retirada. O arcabouço literal foi rompido, para que o espírito se libertasse da letra. Os próprios adeptos do Espiritismo, em geral, não percebem a grandeza dessa atitude e lamentam que Kardec não fizesse um estudo minucioso dos textos, analisando vírgula por vírgula. Outros, achando que Kardec fez pouco, preferem embrenhar-se no cipoal de Os 4 Evangelhos, de Rostaing, aceitando as mais esdrúxulas interpretações de passagens evangélicas. Tudo por quê? Simplesmente porque continuam apegados à sua vida, subjugados pela fascinação da letra, em vez de se entregarem ao espírito dos ensinos, que Kardec libertou, num trabalho inspirado e orientado pelas mais elevadas forças espirituais que o nosso mundo já teve a oportunidade de conhecer. As escrituras são encaradas pelo Espiritismo como elaborações proféticas, ou seja, como produtos mediúnicos das chamadas épocas de revelação. Nessas épocas, que assinalaram os momentos decisivos, ou pelo menos importantes, da evolução humana, as figuras proféticas de Hermes, de Moisés, de Buda, de Maomé, revelaram aos homens alguns aspectos ocultos do processo da vida, ensinando-lhes princípios de orientação espiritual. Todas as escrituras sagradas, por isso mesmo, encerram os germes de grandes verdades.
Nos livros do cristianismo, que incluem os livros fundamentais do judaísmo, esses germens aparecem de maneira mais acessível a nós, por se dirigirem especialmente ao nosso tempo, através do processo histórico da evolução cristã. É nesse sentido que o Espiritismo respeita as Escrituras, e nelas se apoia, para confirmar a sua própria legitimidade, mas a elas não se escraviza. Pelo contrário, o Espiritismo recebe as Escrituras como um acervo cultural, do qual retira as energias criadoras, as forças vitais condensadas em suas formas, para reelaborá-las em novas expressões de espiritualidade. É assim que o cristianismo se liberta e se renova, na expansão de suas mais profundas e poderosas energias, para libertar e renovar o mundo. Capítulo 3. 1. O ciclo do formalismo. Para bem compreendermos o processo de libertação das energias vitais do cristianismo, através do espiritismo, precisamos traçar rapidamente o esquema do formalismo cristão. Em primeiro lugar, temos a prédica do Cristo, que, como já vimos, era inteiramente livre de formalismos, realizada nas margens do lago de Genezaré, nas estradas, nas ruas, nas praças e nos pátios do Templo de Jerusalém, ou nas próprias tribunas das sinagogas. Em segundo lugar, a tentativa apostólica de formalizar os ensinos, enquadrando-os no sistema judaico. É o caso da exigência de circuncisão dos novos adeptos, de oferta de sacrifícios no templo, de aplicação do batismo, e assim por diante. Em terceiro lugar, a formalização medieval do cristianismo, que acabou por se enquadrar na sistemática religiosa das antigas ordens ocultas, por submeter-se aos ritos, ao aparato litúrgico e às formas mágicas, sacramentais, dos cultos pagãos. Em quarto lugar, a libertação do formalismo, iniciada pela Reforma, e que vem completar-se no Espiritismo. Esse esquema, limitado ao cristianismo, enquadra-se num esquema mais amplo, que abrange todo o processo religioso da humanidade, em seus mais variados aspectos. Vejamos esse esquema maior, em sua amplitude universal. Primeiro, temos o mediunismo primitivo, em que as relações entre o homem tribal e os espíritos se processavam de maneira natural, espontânea, sem necessidade de formalidades especiais, pelo surto inevitável da mediunidade entre os selvagens. Depois, temos a formalização rudimentar dessas relações, entre os próprios selvagens, que deram início ao culto dos espíritos, seguindo os preceitos da reverência tribal aos caciques e pajés. Assim, a formalização começou na própria era primitiva, no horizonte tribal. Mas só mais tarde iria tomar aspectos definidos, no processo do desenvolvimento da vida social. Partimos, portanto, da liberdade mediúnica da vida tribal, para um segundo estágio, que é o da formalização do culto familiar, no horizonte agrícola, com a instituição progressiva do culto dos ancestrais. O terceiro passo é a criação dos sistemas oraculares, no horizonte civilizado, quando o culto dos ancestrais se amplia e se complica, para servir à comunidade, à cidade. O quarto estágio é o da sistematização das grandes religiões, com seu formalismo demasiado complexo, apoiado em complexas formulações teológicas, em minuciosa racionalização teórica. O quinto passo, aquele que estamos dando no momento, através do Espiritismo, é o da volta à liberdade primitiva, com o rompimento dos formalismos religiosos de qualquer espécie. Quando Cristo anunciou, à mulher samaritana, que um dia os verdadeiros adoradores de Deus o adorariam em espírito e verdade, sem necessidade de se dirigirem ao Templo de Jerusalém ou ao Monte Garazim, nada mais fez do que prever a sequência do desenvolvimento histórico do processo religioso. O Cristo sabia, não em virtude de poderes misteriosos, mas em consequência de sua natural elevação espiritual, que a evolução religiosa levaria o homem à libertação dos formalismos asfixiantes do culto exterior. Sabia também, como os grandes filósofos do passado sabiam outras muitas coisas, que o seu próprio ensino seria formalizado, asfixiado nas formas do culto, deturpado, para afinal ser libertado e restabelecido. Vemos assim que o Espiritismo, ao apresentar-se, na forma de Consolador prometido,
de Espírito da Verdade, de Paráclito anunciado pelo Cristo, não precisa de justificações teológicas ou formais. Sua justificação está no próprio desenvolvimento do processo histórico da evolução religiosa. Conforme ao símbolo hindu da evolução, que a sociedade teosófica adotou no seu emblema, uma cobra em círculo, mordendo a ponta da cauda, o Espiritismo volta à liberdade de relações mediúnicas da era primitiva, enriquecido com a experiência e o conhecimento das leis espirituais. O que leva os religiosos formalistas a não aceitarem o Espiritismo como o Consolador é o preconceito formal, esse mesmo preconceito que levou os judeus formalistas a rejeitarem o Cristo como o Messias. Se esses religiosos conseguissem compreender o processo religioso em sua estrutura cíclica de evolução, não se perderiam em dúvidas de natureza mística, diante de uma realidade natural e historicamente evidente. As relações mediúnicas naturais da era primitiva, quando homens e espíritos conviviam na natureza, eram possíveis diante da naturalidade da mente primitiva. Mas a evolução é um processo de enriquecimento. Os homens, ao se civilizarem, complicaram sua mente, perderão-se no dédalo dos raciocínios e das suposições, afastarão-se da naturalidade primitiva. Os espíritos, identificados como seres de outra espécie, assumiram, cada vez mais, papel misterioso no quadro da natureza. Tudo isso era necessário, pois a evolução exige a sequência de etapas que vimos acima. Uma vez, porém, enriquecida a mente, desenvolvida em seus poderes de abstração e de penetração, o homem pode voltar, com o conhecimento das leis naturais, à naturalidade primitiva. É por isso que, no Espiritismo, as relações entre homens e espíritos se processam com naturalidade, livres das complicações já agora inúteis do culto, do formalismo religioso. 2. Libertação das forças vitais. A transmissão da cultura se processa através de fases cíclicas. Primeiro, as forças vitais, as energias criadoras, emanadas do espírito, se projetam nas formas materiais e nelas se condensam. Depois, essas forças se libertam, para enriquecer o espírito. Melhor compreenderemos isto, se tomarmos o exemplo concreto de uma obra literária. As energias criadoras do autor se projetam e se condensam nos capítulos de um livro. O leitor as liberta, ao ler e estudar a obra. As energias libertadas enriquecem o espírito do leitor e poderão sugerir-lhe novas atividades mentais, produzindo a criação de nova obra. Temos assim os ciclos de criação e transmissão da cultura. Estudando minuciosamente esse processo, em seu ensaio sobre as ciências da cultura, Ernest Cassirer mostra-nos o exemplo do mundo clássico, cujas forças vitais foram condensadas nas obras da cultura greco-romana e posteriormente libertadas pelo Renascimento, para a fecundação do mundo moderno. A religião, que é um processo cultural, desenvolve-se de acordo com esse mesmo sistema. Quando tratamos, portanto, da libertação das forças vitais do cristianismo, através do espiritismo, não estamos inventando nenhuma novidade. Nem foi por outro motivo que Emmanuel classificou o espiritismo de renascença cristã. As forças vitais do judaísmo, projetadas e condensadas nas escrituras e na tradição judaica, foram libertadas pelo cristianismo, que as reelaborou em novas formas de expressão religiosa. Essas novas formas, por sua vez, se projetaram condensaram nos evangelhos e na tradição cristã. O Espiritismo as desperta, liberta e renova, para reelaborá-las em novas formas. Entretanto, como as novas formas espirituais devem ser livres, em virtude da evolução humana, elas se apresentam quase irreconhecíveis, perante os cristãos formalistas. A codificação de Allan Kardec é repudiada pelos cristãos, da mesma maneira que a codificação evangélica foi pelos judeus. Esse problema do repúdio das novas formas não é privativo do processo religioso. Em todo o desenvolvimento cultural, ele sempre está presente. É o caso, por exemplo, do repúdio das velhas gerações ao modernismo, às inovações dos hábitos e costumes.
É o mesmo caso do repúdio da poesia e da pintura modernas pelos poetas e músicos apegados às formas clássicas. Quando Hegel descreveu a evolução da ideia do belo através das formas materiais, colocou precisamente esse problema. O poeta Rabindranath Tagore declara, em suas memórias, que espantou-se com as regras do canto no mundo ocidental, por achá-las demasiado livres. Estava habituado à doçura monótona das canções hindus, e repelia os exageros guturais da nossa ópera. No processo de desenvolvimento do cristianismo, o Velho Testamento, as antigas escrituras judaicas, representam a arte oriental do estudo de Hegel. Os evangelhos são a condensação clássica, equilibrada, das energias vitais do judaísmo, libertas e reelaboradas. A codificação de Allan Kardec é a libertação romântica dos moldes clássicos. Em Kardec, o espírito rompe o equilíbrio clássico dos evangelhos, para se lançar acima do plano das formas e encontrar o plano da vida. Isso não quer dizer que o Cristo fosse formalista. Pelo contrário, já vimos que todo o seu ensino e toda a sua ação se desenvolveram no plano vital, superando as formas. Acontece que os homens do seu tempo não estavam em condições de entendê-lo, como ele mesmo declarou, e somente na época de Kardec se tornou possível a libertação vital dos seus ensinos. Ao atingir a fase de libertação vital, o cristianismo volta naturalmente às suas origens. Os ensinos de Cristo, deformados ou velados pela vestimenta formal, retomam a sua vitalidade original. Da mesma maneira porque o Cristo podia confabular com os espíritos no Monte Tabor ou no Horto das Oliveiras, sem a mediação de sacerdotes ou de ritos especiais, os cristãos libertos podem hoje confabular com os seus entes queridos, os seus guias espirituais, e até mesmo com aqueles espíritos ainda perturbados pela própria inferioridade, como Cristo também o fez, sem nenhuma espécie de ritual ou de formalismo religioso. O processo natural de relações, entre os espíritos e os homens, restabelece-se na atualidade. Claro que esse restabelecimento tem de ser repelido pelos que continuam apegados aos sistemas formais do passado. Um cristão que se habituou à ideia da natureza sobrenatural dos espíritos não pode ver, sem horror, a naturalidade das relações mediúnicas. Por outro lado, a concepção do sagrado, alimentada longamente na tradição cristã, em oposição ao profano, faz que os cristãos formalistas se horrorizem com a possibilidade de relações com os mortos. Mesmo algumas pessoas de vasta cultura mostram esse escrúpulo. Thomas Mann, o grande escritor alemão, admitiu a realidade do fenômeno de materialização mediúnica, mas entendeu que ele representava uma violação da natureza sagrada da morte. Outros pesquisadores, inclusive cientistas, ao verem que os espíritos podem romper o silêncio sagrado, o mistério do túmulo, abandonaram suas pesquisas. O formalismo religioso tem o seu poder, e o exerce até mesmo sobre aqueles que parecem libertos de preconceitos religiosos. Exatamente por isso, o Espiritismo só pôde surgir em meados do século XIX, depois de amplo desenvolvimento das ciências, que permitiram a criação de um clima mental mais arejado no mundo. As ciências restabeleceram a ideia do natural para todos os fenômenos, libertando os homens do temor do sobrenatural. Os fenômenos espíritas, encarados como naturais, puderam ser estudados em sua verdadeira natureza. Com isso, as forças vitais do cristianismo, que emergiam da própria naturalidade das relações mediúnicas, puderam ser libertadas. 3. A volta ao natural. Partindo do natural, os homens construíram na Terra o seu mundo próprio, artificial. O desenvolvimento da inteligência humana, cuja característica é o pensamento produtivo, tinha forçosamente de levar os homens pelos caminhos da abstração mental, e consequentemente do formalismo. O mundo humano é feito de convenções. Sempre que essas convenções contrariam as leis naturais, surge o conflito entre o homem e a natureza. Uma das soluções encontradas para esse conflito foi a concepção do sobrenatural. Graças a ela, os homens puderam manter-se ilusoriamente seguros no seu mundo convencional.
Mas a finalidade do convencionalismo, e consequentemente do formalismo, não é distanciar o homem da natureza, e sim facilitar a sua adaptação a ela. Por isso, mais hoje, mais amanhã, o homem teria de voltar ao natural, destruindo pouco a pouco os excessos de convencionalismo, os exageros perniciosos do seu artificialismo. O sobrenatural não é, como querem os filósofos materialistas, uma fuga ao real, mas apenas uma deturpação do natural. Os espíritos não foram inventados